Saudações, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as classificações de um sistema linear. Vamos falar sobre o método do escalonamento para resolver sistemas lineares de quaisquer ordem e vamos falar também sobre o teorema de Cramer, conhecido como regra de Cramer. É um método de solução para sistemas lineares envolvendo matrizes. Vamos lá. Iniciaremos fornecendo algumas definições e posteriormente vamos tratar o como fazer. Sistemas lineares equivalentes. Nós diremos que dois sistemas lineares são equivalentes quando eles possuírem o mesmo conjunto de solução, ou seja, as mesmas respostas. Muita atenção aqui, porque é possível construir sistemas equivalentes a partir de um sistema dado. Para isso, a gente pode se valer do teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi também funciona para sistemas lineares, ou seja, nós podemos multiplicar uma das equações do sistema por qualquer número, pegar essa equação multiplicada, somar em outra equação do sistema e naquela que nós somarmos, nós faremos a substituição. Com isso, nós vamos gerar um outro sistema que é diferente do sistema inicial, mas que mantém a mesma resposta. Nós aprendemos esse teorema de Jacobi lá na discussão sobre determinantes das matrizes, onde fazíamos operações nas filas das matrizes, né, na linha ou na coluna, multiplicando por um número e somando numa fila paralela, e aí nós obtínhamos novas matrizes, mas que preservavam os determinantes. A ideia de sistemas lineares equivalentes é similar a isso. Aqui nós vamos produzir novos sistemas com uma multiplicação e uma soma entre equações, porém, esses novos sistemas eles preservarão a solução inicial. Então, vamos tratar disso com um pouco mais de profundidade nos próximos slides. Discutiremos agora o processo de escalonamento de sistemas lineares. Daremos o nome aqui de método do escalonamento. Esse método vai lhe permitir encontrar a solução para sistemas lineares de ordem n maior do que 2. Observemos três exemplos. O primeiro, um sistema quadrado de ordem 3 equações, 3 incógnitas. O segundo, um sistema quadrado de ordem 4. E, por fim, um sistema de ordem m por n. Peço que considerem m igual a n para cumprir a premissa de que estejamos trabalhando com um sistema quadrado. O que é escalonar o sistema? Bom, de forma geral, escalonar o sistema é fazer operações elementares com cada uma das equações que compõem o sistema, a fim de que a primeira equação do sistema tenha todos os coeficientes não nulos. A segunda equação do sistema tenha um coeficiente nulo. A terceira equação do sistema tenha dois coeficientes nulos. E assim sucessivamente até a última equação do sistema. Por exemplo, se você observar aí o primeiro exemplo, o sistema x mais 2y mais z igual a 1, 4x mais 3y mais 5z igual a 5, 3x mais y mais 4z igual a 4. O que se quer é fazer uma escadinha de baixo para cima. Você teria uma incógnita não nula na última equação do sistema, duas incógnitas não nulas na segunda equação do sistema, de baixo para cima, e na primeira equação você teria todos os coeficientes não nulos. Para isso, eu teria que zerar o termo em x na última equação do sistema. Ficaria assim. Em seguida, zerar o coeficiente do termo y na última equação do sistema, ficando assim. Pronto. Na sequência, teríamos ainda que zerar o coeficiente do termo x na segunda equação do sistema. E assim, o meu sistema estaria na forma escalonada. Observe, na primeira linha todos os coeficientes são não nulos, na segunda linha um coeficiente nulo, na terceira linha dois coeficientes nulos. No exemplo 2, funciona da mesma forma. Na última equação do sistema, você tem que ter apenas uma incógnita com coeficiente não nulo, que seria a incógnita w. Todas as outras teriam que ter os coeficientes iguais a zero. Para isso, procederíamos com operações elementares a fim de tornar isso possível. Ficaria assim. Na sequência, teríamos que ter, na penúltima equação, duas incógnitas com coeficientes não nulos. Portanto, com operações elementares, teríamos que zerar as outras duas. E ainda zerar
o coeficiente da incógnita em x na segunda equação do sistema. Assim, o meu sistema estaria na forma escalonada. E no exemplo geral, no sistema de ordem m por n, onde estamos considerando m igual a n, eu teria que ter na última equação do sistema apenas uma incógnita com coeficiente não nulo. Por isso, mediante operações elementares, tornaríamos zeros todos os outros coeficientes e assim sucessivamente, até que na segunda equação do sistema tivéssemos apenas um coeficiente nulo, um coeficiente igual a zero. Assim, o nosso sistema estaria na forma escalonada. Então, observe que quando se tem um sistema escalonado, o coeficiente não nulo ele fica à esquerda do coeficiente não nulo da linha seguinte. Isso é uma característica marcante em sistemas que estão na forma escalonada. Nesse momento que você já percebeu que a ideia geral de escalonar o sistema é zerar alguns coeficientes, você deve estar se perguntando como fazer essas operações elementares para que aqueles zeros aparecessem no sistema. E é isso que nós vamos responder agora. Para promover o processo de escalonamento, você precisará das seguintes ferramentas. Fazer operações elementares com equações do sistema, operação de multiplicação, soma e subtração. Precisará conhecer a teoria de equações, qual que é a lógica de uma equação, as ideias por trás do conceito de equações. Isso está disponível na nossa última aula. E precisará também de conhecer o teorema de Jacobi, disponível na aula sobre determinantes. As ferramentas nos asseguram algumas possibilidades. Somar ou subtrair números em ambos os lados de uma equação, multiplicar ou dividir todos os termos em ambos os lados de uma equação, ou ainda somar duas equações e substituir uma delas pelo resultado que obtemos com a soma. Isso aí é próximo à ideia que tivemos no teorema de Jacobi quando estudamos propriedades dos determinantes. Então vamos ao exemplo. Faça o escalonamento do sistema. 2x mais 3y mais 3z igual a 18, 3x mais 2y mais 5z igual a 23, 5x mais 4y mais 2z igual a 27. Essa conta vai gerar um número considerável de cálculos, por isso vamos limpar aqui a tela, levar o nosso sistema para o canto superior esquerdo, para que fique mais fácil de organizar os cálculos. Retomando a ideia de escalonamento, seria zerar os coeficientes da última equação, de tal forma que ficasse apenas um coeficiente não nulo, que seria o da incógnita z, número 2. E na segunda equação teríamos também que zerar o coeficiente 3, que está junto com o x. Então seria isso, né? 0,5x, 0,3x e 0,4y. Professor, tem alguma ordem para ser feito? Sim, você tem... O ideal é que você faça nessa ordem aqui, de baixo para cima, da esquerda para a direita. É o recomendável. Então, primeiro o 5x, depois o 3x e finalmente o 4y. Então, vamos lá. Primeiro eu vou nomear cada uma das equações para ficar mais fácil de me organizar. Então, equação 1, equação 2 e equação 3. E o meu objetivo vai zerar o coeficiente 5 do termo x. Como serão as operações? Nesse ponto, é importante que você tenha assistido o vídeo método da adição para a solução de um sistema linear. Foi discutido na última aula. Aqui eu vou utilizar um conceito que foi explorado naquele vídeo, que para zerar o coeficiente 5, eu vou multiplicar a primeira equação por 5 e a terceira equação por menos 2. Então, eu vou escrever isso aqui. Primeiro, estarei multiplicando a equação 1 por 5 e a equação 3 por menos 2. E na sequência vou somar a equação 1 com a equação 3. Então vamos lá. 5 vezes 2x mais 3y mais 3z igual a 18. 5 vezes 2 dá 10, então 10x. 5 vezes 3y, 15y. 5 vezes 3z, 15z. E 5 vezes 18 dá 90. Então, multipliquei a primeira equação por 5. Agora, eu vou multiplicar a terceira equação por menos 2. Menos 2 vezes 5x mais 4y mais 2z igual a 27.
multiplicando, menos 2 vezes 5x dá menos 10x, menos 2 vezes 4y dá menos 8y, menos 2 vezes 2z dá menos 4z, e menos 2 vezes 27 dá menos 54. Pronto, multipliquei a primeira equação por 5 e a terceira equação por menos 2. Só falta somar a primeira equação com a terceira equação. Então, vou pegar as duas aqui, vou trazer aqui embaixo e vou somar termo a termo. Tá aqui as duas. 10x menos 10x, como previsto, dá 0. 15y menos 8y dá 7y, 15z menos 4z dá 11z, e 90 menos 54 dá 36. Feito. Assim como fazíamos nas matrizes, né, multiplicar uma matriz por um número e somar na fila paralela, e substituir a linha que somou, aqui também eu vou utilizar, né, esse teorema de Jacobi para poder criar um sistema equivalente ao sistema inicial. Então, o meu sistema inicial está ali para você ver. Eu vou puxar ele aqui para a parte de baixo da tela. Está aqui. Pronto. E vou substituir a terceira equação desse sistema pelo resultado da soma das duas equações que foram multiplicadas. Então, o resultado foi 0 mais 7y mais 11z igual a 36. Substituiremos isso na terceira equação, porque eu somei a primeira com a terceira. Então, aquela que eu somo, eu substituo e vai ficar assim. Esse é o meu novo sistema e é um sistema equivalente. Ou seja, a solução desse sistema agora continua sendo idêntica à solução do sistema inicial. Isso poderá ser feito quantas vezes for necessário. Bom, minha preocupação agora tem que ser em zerar o termo 3, que acompanha o x, na segunda equação. Então, vamos para lá. Está aqui, grifei o termo que eu vou trabalhar. Para zerar esse termo, eu vou usar o seguinte artifício. Vou multiplicar a primeira equação por 3 e vou multiplicar a segunda equação por menos 2. Na sequência, somo as duas e assim eu consigo fazer com que o termo em x, o coeficiente do termo em x se torne igual a zero. Isso daqui foi muito explorado lá no método da adição que destacamos no vídeo da aula passada. Então, se você está tendo dificuldades em entender por que eu estou multiplicando por 3 e por menos 2, eu sugiro que dê uma olhada no método da adição no vídeo da aula passada. Então, vamos continuar. Então, vamos pegar aqui 3 vezes a primeira, que é 2x, mais 3y, mais 3z, igual a 18. E vou fazer a multiplicação. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 3y, 9y. 3 vezes 3z dá 9z. E 3 vezes 18 dá 54. Feito. Primeira parte já fiz, que foi multiplicar a equação 1 por 3. Agora eu vou multiplicar a equação 2 por menos 2. A ideia é simples, né, gente? Quem está com x embaixo é o 3, então vai multiplicar a equação de cima. Quem está com x em cima é o 2, então vai multiplicar a equação de baixo. Um dos dois números tem que estar com o sinal trocado. Então, eu resolvi trocar o sinal do 2, porque ele é menor e é mais fácil fazer as contas. Então, menos 2 vezes a equação número 2, que é 3x mais 2y mais 5z igual a 23. Fazendo as contas, menos 2 vezes 3 dá menos 6x. Menos 2 vezes 2y dá menos 4y. Menos 2 vezes 5z dá menos 10z. E menos 2 vezes 23 dá menos 46. E foi feita a multiplicação. Temos aí duas equações, só falta somar essas duas equações, né? Então, o meu espaço aqui acabou. Vamos dividir a tela. Pronto. Passei uma linha aqui. Vou levar as duas equações que eu obtive com as multiplicações para o lado direito. A primeira já foi. A segunda também. E agora vou somar, né, a primeira equação com a segunda. Pronto. 6x somado com menos 6x, como previsto, dá 0. 9y menos 4y dá 5y. 9z menos 10z dá menos z. 54 somado com menos 46 dá 8. Essa é a resposta. Então, eu posso substituir uma das equações do sistema por essa resposta. 0 mais 5y menos z igual a 8. Né? Multipliquei as equações por números, por constantes, e somei. Uma delas pode ser substituída pelo resultado dessa soma. No meu caso, como eu estou querendo zerar o 3x, eu vou substituir a equação número 2 por esse resultado. Então, vou levar o meu sistema para o lado de lá. Foi. E vou substituir a equação número 2 pela resposta da soma que eu obtive anteriormente. Está aqui. Está feito. Então, esse é o meu novo sistema. Já zerei dois termos. Tá? Só falta zerar agora o termo em y, né, com o coeficiente 7.
Lembrando que esse sistema que eu obtive é equivalente. Todas as vezes que eu mudar a carinha do sistema por meio de operações elementares, né, de multiplicação, soma e substituições de equações, utilizando essa regra, né, que é muito próxima ao teorema de Jacobi, eu não altero a solução do sistema. Eu continuo formando sistemas diferentes, né, mas que preservam a mesma solução do sistema original, que é o primeiro sistema que nós iniciamos lá o nosso exercício. Bom, para zerar agora o termo em y, que tem coeficiente 7, eu vou multiplicar a segunda e a terceira equação. Vou multiplicar. Se eu quero zerar o y, vou multiplicar em cima por 7 e embaixo por 5. Vou trocar o sinal de baixo, né? Vou multiplicar embaixo por menos 5, então. Então, é isso que eu vou fazer. Terceiro passo. Multiplicar a equação 2 por 7 e a equação 3 por menos 5. E depois somar a equação 2 com a equação 3. Vamos fazer isso. Primeiro, multipliquei a equação 2 por 7. Então, 7 vezes 0 mais 5y menos z é igual a 8. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35y. 7 vezes menos z, menos 7z. 7 vezes 8, 56. Está feito. Agora, vamos multiplicar a equação 3 por menos 5. Menos 5 vezes 0 mais 7y mais 11z é igual a 36. Multiplicando, menos 5 vezes 0 dá 0, menos 5 vezes 7y dá menos 35y, menos 5 vezes 11z dá menos 55z e menos 5 vezes 36 dá menos 180. Feito. Então, eu obtive duas equações. Vou somar agora a equação 2 com a equação 3, que são as minhas duas equações obtidas, que estavam trabalhando com a segunda e com a terceira. Então, vamos somar a equação 2 com a 3, com a equação 3. Vamos passar para o lado de cá. Equação 2, equação 3, soma. 0 mais 0 dá 0. 35 menos 35 dá 0 também. Menos 7z menos 55z dá menos 62z. E 56 menos 180 dá menos 124. Bom, somei a segunda na terceira. Quero zerar, é o termo que está na terceira, então vou substituir a terceira equação por essa resposta. 0 mais 0 menos 62z igual a menos 124. Para isso, eu vou puxar o meu sistema aqui embaixo. Vamos trazê-lo. Pronto, e vamos colocar a nossa equação obtida no lugar que deve ficar. E o meu sistema ficou assim, escalonado. Esse aqui é o meu sistema escalonado. Não preciso de colocar os zeros, né, pessoal? Tira esses zeros daí. Então, na última equação, uma incógnita com coeficiente não nulo. Na penúltima, 2 incógnitas. E na antepenúltima, 3 incógnitas. Fazendo a escadinha, né? 1, 2, 3. Certo, pessoal? Então, seria isso, o escalonamento do sistema. Então, fizemos o escalonamento do sistema e agora nós vamos resolver o sistema. A vantagem de se trabalhar com o sistema escalonado, então peguei aqui o sistema anterior, né, na forma escalonada, a vantagem é que a solução fica muito simples, né? Observe aí que na terceira coluna, na terceira equação, nós já conseguimos com uma operação rápida, multipliquei aí os dois lados por menos 1, consegui consertar o sinal da incógnita, agora passo 62 para o lado de lá dividindo e pronto, já achei o valor de z. Z só pode ser igual a 2. Então, praticamente, se estiver na forma escalonada, você resolve sistemas de cabeça, só olhando, né, para as equações. Fica muito simples. Se eu tenho z igual a 2, substituo na equação 2, né? 5y menos 2 igual a 8, passo 2 para lá. Então, o y teria que ser 10 dividido por 5, daria 2 também. Vamos fazer essas contas aqui. Então, já tenho o termo z, jogo na equação 2. 5y menos z igual a 8. O z é 2, então 5y menos 2 é igual a 8. Passo 2 para o outro lado. 5y é igual a 8 mais 2. Então 5y tem que ser igual a 10. Portanto, passo 5 dividindo, o y só pode ser 10 dividido por 5 e o y tem que ser igual a 2. Por fim, pego a primeira equação, já tenho o y e já tenho o z. É só substituir. 2x mais 3 vezes o y que é 2, mais 3 vezes o z que é 2. Isso tem que ser igual a 18. Então, 2x tem que ser igual mais 2x mais 6 tem que ser igual a 18. 2x tem que ser igual a 18 menos 12, né, que é 6 mais 6. E, portanto, 18 menos 12 dá 6. 6 dividido por 2 tem que dar 3. 2x tem que ser igual a 6. X é igual a 3.
porque é 6 dividido por 2. E está resolvido o sistema. Então, esse slide é só para finalizar mesmo todo o processo, né, de solução por escalonamento e ressaltar que o sistema, na sua forma escalonada, ele acaba privilegiando os cálculos, porque tornam-se bem mais simples do que na forma original. Regra de Cramer. Estudaremos agora alguns conceitos relacionados ao Teorema de Cramer. Essa regra é utilizada para resolver sistemas quadrados de ordem n por meio das matrizes relacionadas ao sistema. Vamos aprofundar o nosso estudo. Matriz de um sistema linear. Então, dado um sistema S, nós já vimos esse sistema, que é uma formulação genérica, né, por meio das equações lineares, do conjunto de equações lineares que compõem o sistema. Então, dado um sistema S, nós podemos destacar a ocorrência de duas matrizes extremamente importantes para o Teorema de Cramer. Então, vamos lá. Matriz A. Os coeficientes que compõem as equações lineares serão tirados do sistema e farão parte de uma matriz chamada de matriz incompleta. Então, olha lá, o A21, o A22, o A23, até o A2N. Depois o AM1, o AM2, o AM3, até o AMN. Temos que considerar M igual a N para que seja um sistema quadrado, tá, pessoal? E outra matriz importante seria a matriz B, formada também pelos coeficientes das incógnitas que compõem o sistema. Então, A11, A12, A13, A1N. Só que na matriz B, chamada de matriz completa, eu vou inserir também os termos independentes, por exemplo, B1. E assim sucessivamente, A21, A22, A23, A2N, B2, AM1, AM2, AM3, AMN, lembrando que M é igual a N, para que se tenha uma matriz quadrada. E finalmente, BN ou BM. Então, essas são as matrizes incompleta e matriz completa. Todo sistema tem essas duas matrizes relacionadas a ele. Vamos reforçar o nosso entendimento sobre as matrizes de um sistema. Então, exemplo. Construa as matrizes do sistema x mais y mais z igual a 6, x menos y menos z igual a menos 4, 2x menos y mais z igual a 1. Primeiro, a matriz incompleta. Então, vamos lá. Matriz A. Só pegar os coeficientes das incógnitas, né? Então, o coeficiente em x é 1, em y é 1 e em z é 1. Então, fiz a primeira linha do sistema. 1, 1 e 1. Segunda linha do sistema. X é 1, y é menos 1 e z é menos 1. Então, fica 1, menos 1 e menos 1. Terceira linha do sistema. 2, que é o coeficiente de x, menos 1, que é o coeficiente de y, e 1, que é o coeficiente de z. Pronto, formamos a matriz incompleta relacionada ao sistema. Agora, a matriz completa. Seria a própria matriz incompleta acrescida dos termos independentes 6, menos 4 e 1. Está feita a matriz B, chamada de matriz completa do sistema. Agora vamos para uma segunda observação importante relacionada às matrizes do sistema. Vamos multiplicar as matrizes A pela matriz X. Então, A é uma matriz 3 por 3, 1, 1 e 1, 1 menos 1 menos 1, 2 menos 1 e 1. E a matriz X é uma matriz coluna, x, y, z. Fazendo a multiplicação de matrizes, A vezes X vai ser igual, linha por coluna, 1 vezes x, x, mais 1 vezes y, y, mais 1 vezes z, z. 1 vezes x, x, menos 1 vezes y, menos y, menos 1 vezes z, dá menos 1 vezes z. Pronto, terceira linha por uma coluna. 2 vezes x dá 2x, mais menos 1 vezes y dá menos 1 vezes y, e 1 vezes z dá 1 vezes z. Pronto, essa é a matriz produto de A por x. Está feito. Agora vamos igualar a matriz produto AX à matriz C, que é 6 menos 4 e 1. Igualdade de matrizes. Então, pegamos aqui a matriz AX, que é 1 vezes x mais 1 vezes y mais 1 vezes z.
1 vezes x menos 1 vezes y menos 1 vezes z, 2 vezes x menos 1 vezes y mais 1 vezes z. Pronto, a matriz AX igual a matriz 6 menos 4 e 1. Igualdade de matrizes. O A11 de uma tem que ser igual a A11 da outra. Portanto, x mais y mais z igual a 6, x menos y menos z igual a menos 4 e 2x menos y mais z igual a 1. Com isso, eu quero que você observe o seguinte. Esse é o sistema que estávamos trabalhando no exemplo passado, onde buscamos as matrizes completa e incompleta relacionadas. E eu estou te mostrando o seguinte, que qualquer sistema pode ser descrito por meio de uma equação matricial, onde a matriz incompleta multiplica a matriz das incógnitas, e isso vai ser igual à matriz dos termos independentes. Tá? Tanto a matriz das incógnitas quanto a matriz dos termos independentes são matrizes coluna. Daí eu posso dizer que qualquer sistema vai ser essa igualdade entre o produto da matriz incompleta pela matriz das incógnitas e a matriz dos termos independentes. Formalizando, então, o que discutimos agora, que é a caracterização matricial do sistema linear. Então, um sistema linear ele é uma multiplicação entre duas matrizes seguida por uma igualdade entre matrizes. Então, está aí a matriz incompleta multiplicando a matriz coluna das incógnitas, isso igual à matriz dos termos independentes. Quando tivermos uma solução para o sistema, essa solução vai ser formada por esses números alfa, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, até um alfa n, onde o alfa 1 seria a resposta da incógnita x, do primeiro x, né? O alfa 2 seria do x2, né? O x2 pode ser um y. O alfa 3 seria a resposta para a terceira incógnita, eu chamei de x3, mas poderia ser z. Na prática a gente trabalha com x, y, z, mas aqui como eu não quero... eu quero generalizar, né? Então coloquei x1, x2, x3 para mostrar que são incógnitas diferentes. Automaticamente você obtém respostas para cada uma dessas incógnitas 1, 2 e 3. Seria isso. O último conceito preliminar, antes de abordarmos o teorema de Cramer, seria este, matriz auxiliar, estou chamando aqui de D índice alfa. Essa matriz auxiliar ela é obtida a partir da matriz incompleta, com a substituição de uma das colunas dessa matriz incompleta pelos valores que compõem a matriz dos termos independentes. Creio eu que um exemplo possa te ajudar a entender isso de uma forma um pouco mais clara. Então vamos lá, por exemplo, calcule as matrizes auxiliares do sistema x mais y mais z igual a 6, x menos y menos z igual a menos 4 e 2x menos y mais z igual a 1. Primeira coisa, eu vou calcular a matriz incompleta desse sistema. Então está aqui a matriz A, 1, 1, 1, 1, menos 1, menos 1, 2, menos 1 e 1. Pronto, essa matriz incompleta. Agora, eu vou calcular as matrizes auxiliares, propriamente ditas. Ressaltando aqui a matriz dos termos independentes, que é a matriz C, né? Então está aqui, matriz dos termos independentes. Vou precisar dela para calcular as matrizes auxiliares também. Então fica assim, dx. O que é a matriz auxiliar dx? Eu vou pegar a própria matriz incompleta, vou remover a coluna dos valores de x, né? 1, 1 e 2. Observe aí que são os coeficientes da incógnita x. E vou substituir essa coluna, 1, 1 e 2, pela coluna dos termos independentes, 6 menos 4 e 1. Substituindo, fica assim. Então, minha matriz D índice x é 6, 1, 1, menos 4, menos 1, menos 1, 1, menos 1 e 1. Pronto, está feito. Vamos agora para a matriz auxiliar D índice y. A D índice y é a própria matriz incompleta, porém, dessa vez, você vai remover os termos que compõem, que são coeficientes da incógnita y. São esses aqui, que eu acabei de circular. Vou substituir esses termos pelos valores dos termos independentes que estão na matriz C. Esses aqui, ó, 6 menos 4 e 1, vão para o lugar de 1 menos 1 e menos 1. Então, vamos colocar ele aqui dentro da matriz D índice y. Observe aí, ó, 6 menos 4 e 1. Pronto. Matriz auxiliar DY. Está feito. Por fim, eu tenho que calcular a matriz auxiliar D índice Z. Então, como vocês já podem imaginar, eu vou pegar a matriz incompleta, vou remover
a coluna dos coeficientes da incógnita z, que é essa daqui, e no lugar dela eu vou colocar os termos independentes, que é 6, menos 4 e 1. Então, vai para lá os termos dependentes. Vamos completar a nossa matriz dz aqui embaixo com 6, menos 4 e 1. Está feito. Então, calculei as três matrizes auxiliares do sistema, dx, dy e dz. É assim que você calcula as matrizes auxiliares. Finalmente, o teorema de Cramer. Seja S um sistema linear com número de equações igual de incógnitas. Se o determinante da matriz incompleta for diferente de zero, então o valor de cada incógnita será dado pela divisão entre o determinante da matriz D índice alfa, que seria uma matriz auxiliar, pelo determinante da matriz incompleta. Esse teorema ele é utilizado para resolver sistemas lineares por meio de determinantes de matrizes, né? Basta você obter a matriz incompleta, obter as matrizes auxiliares, calcular os determinantes dessas matrizes e promover algumas divisões nessa ordem que foi estabelecida, e você terá os valores da solução em x, y, z, w, tá, para todas as incógnitas. Encerraremos a nossa discussão com um exemplo. Resolva o sistema utilizando a regra de Cramer. O sistema é x mais y mais z igual a 1, menos x menos y mais z igual a 1, 2x mais 3y mais 2z igual a 0. Essa solução vai exigir uma quantidade significativa de cálculos, portanto eu vou limpar aqui, vou organizar, vou subir um pouquinho esse sistema. Pronto, estamos aptos a começar. Iniciaremos calculando a matriz incompleta do sistema, matriz A, 1, 1 e 1, menos 1, menos 1 e 1, 2, 3 e 2. Matriz formada pelos coeficientes das incógnitas. Vamos calcular a matriz dos termos independentes, que vou chamar de C, 1, 1 e 0. E será necessário calcular também as matrizes auxiliares, dx, dy e dz. A matriz auxiliar nós já vimos, a dx pega a matriz incompleta, matriz A, tira a coluna dos coeficientes de x, que é 1, menos 1 e 2, e substitui pelos elementos que são termos independentes, né, que estão dentro da matriz C, 1, 1 e 0. Então vamos fazer dx. 1, 1 e 1, 1 menos 1 e 1, 0, 3 e 2. Então observe que o dx é a matriz A, porém a primeira coluna foi substituída pelos elementos da matriz C, 1, 1 e 0. A dy, mesma coisa, pega a matriz A, tira a coluna do meio, que são os coeficientes de y, e coloca os termos independentes, 1, 1 e 0. Então vamos lá, matriz dy. Está feito. Por fim, a matriz dz. A partir da matriz A, eu tiro a última coluna, que são os coeficientes de z, e substituo pelos elementos da matriz C, que são os termos independentes, 1, 1 e 0. Então a matriz Z fica assim, 1, 1 e 1, menos 1, menos 1 e 1, 2, 3 e 0. É a própria matriz A com a última coluna modificada. Está feito. Então, agora eu tenho a matriz dos termos, a matriz incompleta e as três matrizes auxiliares. Para promover a regra de Cramer, eu preciso de calcular os determinantes da matriz incompleta, que é a matriz A, das matrizes auxiliares, dx, dy e dz. Então vamos começar. Aplicando a regra de Sarri, vou calcular o determinante da matriz A. Será a diferença da soma entre as diagonais principais pelas diagonais secundárias. Consequentemente, eu tenho que o determinante da matriz A vai ser igual a menos 3 somado com 1. Por isso, o determinante da matriz A vai ser igual a menos 2. Agora, eu vou calcular o determinante da matriz dx. Aplicando novamente a regra de Sarri, eu vou fazer a diferença entre a soma dos elementos das diagonais principais pela soma dos elementos das diagonais secundárias. Eu vou ter que o determinante da matriz dx é igual a 1 menos 5. O determinante da matriz dx vai ser igual a menos 4. Agora eu vou calcular o determinante da matriz dy. Mais uma vez aplicando a regra de Sarri, o determinante da matriz dy é a diferença entre a soma dos elementos das diagonais principais pela soma dos elementos das diagonais secundárias. Eu tenho que o determinante da matriz dy é igual a 4 menos 0. Então, o determinante da matriz dy vai ser igual a 4. Por fim, eu vou calcular o determinante da matriz auxiliar dz.
Determinante da matriz DZ, pela regra de Sarri, vai ser igual a menos 1, menos 1. Então, o determinante da matriz DZ vai ser igual a menos 2. Com todos os determinantes calculados, eu posso aplicar o teorema e calcular o valor das incógnitas x, y e z. Então, vamos para a incógnita x. X é a divisão entre o determinante da matriz dx pelo determinante da matriz incompleta, que é a matriz A. O determinante de dx deu menos 4 e o determinante de A dá menos 2. Menos dividido para menos dá mais e 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, x só pode ser igual a 2. Agora vamos para o cálculo do valor da incógnita y. Y vai ser igual ao determinante da matriz dy dividido pelo determinante de A. Determinante da matriz dy deu 4, determinante de A deu menos 2. Então, é 4 dividido por menos 2. Mais por menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2. Portanto, o valor de y só pode ser igual a menos 2. E, por fim, o valor da incógnita z vai ser o determinante da matriz auxiliar dz dividido pelo determinante da matriz incompleta, que é a matriz A. Então, é menos 2 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1. Está aí o valor da incógnita z. E com isso eu posso dizer que a solução do sistema é 2, menos 2 e 1, calculado pela regra de Cramer.